de Deus não edificar a cidade em vão. Vigia a sentinela, aqueles, aleluia, louvado seja Deus, vigia em vão. Mas nós agradecemos a Deus pela sua muito grande misericórdia. Amém? Amém. Ele tem nos escolhido, né? Aleluia. Ele nos amou primeiro. Ele não olhou para a nossa capacidade. Aleluia. Aleluia. Mas Ele é aquele que, aleluia, chama, capacita e envia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço, aleluia, também ao nosso pastor, aleluia, estar aqui, nosso pastor, nesta noite, aleluia, é um homem compromissado com o Evangelho e viaja muito, louvado seja Deus. Agora viaje em prol da obra do Senhor, aleluia, muitas vezes, louvado seja o nome santo do Senhor, foi incumbido, louvado seja Deus, levantado por Deus, colocado por Deus, aleluia, e muitas vezes vai representar o pastor do campo, pastor Jeremias, não pode ir, e manda o nosso pastor, louvado seja Deus, e ele vai com alegria, aleluia, representar primeiramente, aleluia, a Deus, por ser um instrumento nas mãos do Senhor, e também o nosso pastor Jeremias, louvado seja o nome santo do Senhor, pastor deste campo. Louvado seja Deus, aleluia, aprove a Deus, aleluia, abençoar, tanto um como o outro, também o nosso pastor presidente, louvado seja Deus. Aleluia, homens que Deus levantou, capacitou, aleluia, para nos conduzir, louvado seja o nome santo do Senhor, nos ensinar, louvado seja o nome santo e eterno, aleluia, do nosso Deus. Aleluia. Deus, Ele tem sido fiel para conosco. Aleluia. Não tem nos deixado só. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso, aleluia, nós estamos alegres. E a alegria, aleluia, do nosso coração aperfeiçoa. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, deixa o crente bonito, porque o crente, aleluia, ele não se alegra em vão, aleluia, quem alegra ao fim é o Divino Espírito Santo do Senhor, é a presença do Senhor no lugar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é grande e nos escolheu, aleluia, na nossa pequenez ele nos escolheu, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequenos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nos, aleluia, menores frascos se encontra, aleluia, se encontra a maior essência, a melhor essência. E dentro do crente encontra-se Deus, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Aleluia. Mora em nosso coração. Deus está acima dos céus, mas está aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Em todos os lugares. Aleluia. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando muitas vezes nós angustiados, nós começamos a cantar, a tristeza vai embora e dá lugar à alegria. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, aleluia, o médico Lucas, louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 24.
E o versículo 47 diz assim: e em seu nome se apregoasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Aleluia. Ficai em até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Amados e queridos irmãos, agradecemos a Deus, aleluia, por mais esta oportunidade de estarmos na presença do Senhor, para adorar, aleluia, Ele na beleza, na grandeza da sua santidade, e também para, aleluia, proclamar o ide imperativo do Senhor Jesus Cristo na face desta terra, aleluia, para dizer que Jesus, aleluia, está às portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para, aleluia, dizer, aleluia, que você precisa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos a cada dia estar na presença do nosso Deus, fazendo aquilo conforme Ele nos ordenou. Aleluia, aos discípulos Ele ordenou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que este revestimento? Aleluia! Este revestimento era uma capacitação, aleluia, dada por Deus para o homem apregoar a mulher, o homem apregoar a mensagem em alto e bom som. Aleluia! Sendo capacitado por Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, para pregar, para ser uma testemunha. Louvado seja o nome santo e eterno do nosso Deus. E aqueles irmãos, aleluia, os irmãos primitivos, aleluia, foram ali para aquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor, na ordenância do Senhor. E no dia certo, na hora certa, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, encheu, aleluia, aquela casa foi cheia, aleluia, foi vista línguas repartidas como de fogo, começaram a falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus a capacitar a Pedro e aos demais para pregoar a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava com ousadia, aleluia, sabedoria do alto, aleluia, mesmo sendo, aleluia, mesmo sendo tirado lá, aleluia, do mar, da praia, da pesca, aleluia. O Senhor olhou para eles e disse: doravante eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Louvado seja o nome santo e eterno do nosso Deus. E Pedro teve a experiência de andar, aleluia, com Jesus Cristo. Nas suas pregações, aleluia, dizia nós comemos com Ele, andamos com Ele. Louvado seja o nome santo e eterno do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagina, irmão, aleluia, o homem chegar, se assentar, louvado seja, e comer junto com o Filho de Deus. Aleluia. É uma bem-aventurança. Mas o Senhor também disse: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Aleluia. O que quer dizer? Esta bem-aventurança vai se espalhar. Aqueles, aleluia, que não me viram, mas crer, terão a mesma aventurança, bem-aventurança, a mesma alegria, o mesmo gozo, o mesmo poder, a mesma chama, o mesmo chamado
preparado para apregoar a mensagem da palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E este poder, ele vem do alto. Aleluia. Esta capacitação não é, aleluia, coisas de homens, louvado seja Deus, mas de Deus, o homem, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele capacita, Ele levanta, Ele transforma, Ele liberta, Ele tira das drogas, da prostituição, aleluia, levanta, aleluia, coloca, aleluia, gozo no coração, brilho no rosto, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o servo começa a falar, aleluia, neste Deus tão poderoso, que tem poder de transformar a vida, que tem poder, aleluia, de pegar, aleluia, uma mulher, tirar de um prostíbulo e fazer dela, aleluia, uma atalaia nas mãos do Senhor, aleluia, cheia do Espírito Santo, aleluia, e de graça, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Graça, aleluia, favor imerecido, aleluia, nós não merecíamos, aleluia, mas pela graça do Senhor, aprove a Deus nos escolher, aleluia, aleluia, nós ainda em delitos e pecados, está escrito: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha nele vida eterna. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí, aleluia, Deus vai encher, aleluia, aqueles irmãos foram cheios, aleluia, selado, aleluia, com o selo da promessa. E agora, aleluia, louvado seja Deus, alguém via e dizia que eles estavam embriagados. Pedro, cheio de poder da palavra do Senhor, disse: isso não é, eles não estão embriagados, eles não beberam vinho, mas esta é a promessa que o Senhor fez lá no livro de Joel. Isso é o derramamento do poder, aleluia, é a capacitação do alto, aleluia, é Deus levantando o homem para pregar, para ser um anunciante, para ser um atalaia, para ser um arauto, um porta-voz do rei, para dizer, aleluia, que o rei está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor. O arauto adentrava a sala antes do rei e dizia: olha, se prepare, porque o rei está adentrando. E todo mundo se preparava para receber o rei. Aleluia, arauto, louvado seja Deus. Aqueles que pregam e dizendo que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Para buscar um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Um povo que tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Um povo que foi comprado, aleluia, não foi comprada, aleluia, com sangue de bodes, sangue de touro, aleluia, com coisas corruptíveis, mas foi comprado com precioso sangue, sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome santo e eterno do nosso Deus. E nós devemos a cada dia estarmos, aleluia, sempre pronto para, aleluia, pregar este evangelho, para dizer que Jesus Cristo
Cristo é o mesmo, Ele é imutável, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles que foram a Jesus encontraram soluções para os seus problemas, aleluia. Na última hora estava, aleluia, um ladrão à direita e outro à esquerda, todos dois ali, aleluia, estavam a criticar, mas um parou, aleluia, olhando para Jesus, olhando primeiro para si, olhou para dentro de si e conseguiu enxergar só miserabilidade, aleluia. Mas quando ele olhou para Jesus, ele conseguiu enxergar em Jesus a verdadeira santidade. Começou a reprovar o outro e a dizer: nós estamos aqui porque os nossos pecados, os nossos feitos, aleluia, mas eu vejo que este homem, eu vejo que ele é justo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele olha para Jesus ali e disse: Senhor, a primeira coisa que ele conheceu foi o senhorio de Deus na vida de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso, aleluia. Era um ladrão, aleluia, assaltante perigoso, aleluia, mas Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia. Jesus, quando adentrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Zaqueu, aleluia, louvado seja Deus, não deixou passar a oportunidade, aleluia. Quando Jesus passar ali naquele lugar, Jericó estava amaldiçoada, aleluia, mas até maldição, quando Jesus chega, transforma em bênção, transforma em vitória. Quando aquele homem reconheceu, louvado seja Deus, ele era rico, louvado seja Deus, a primeira coisa que ele disse foi: hoje dou metade dos meus bens aos pobres. Aleluia, Jesus. Aleluia. Desapego das coisas materiais. Aleluia, glória. Para receber o espiritual. Aleluia. Aleluia. Eita, Dou metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Jesus disse: hoje veio salvação. Hoje veio salvação a esta casa. Aonde se prega evangelho, aleluia, tem salvação. Aleluia, é hoje. Aleluia, hoje à noite veio salvação a esta casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje à noite, Jesus está batendo na porta. Zaqueu abriu a porta, desceu da árvore, abriu a porta, mandou que Jesus entrasse. Jesus entrou na sua casa, na casa material, se assentou, eu creio, na mesa com ele. Estando à mesa, aleluia, quando Zaqueu abriu, aleluia, o ouvido, a porta do coração para ouvir Jesus, Jesus adentrou a sua casa espiritual. O evangelho, aleluia, é fonte de poder. O evangelho, aleluia, é fonte da misericórdia. Jesus disse: aquele que beber
beber com aquela mulher do poço, desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A mulher estava ali, aleluia, com o cântaro. A primeira coisa que aquela mulher fez foi soltar o cântaro. Aleluia. Sabe por que ela soltou o cântaro? Porque ela acabava de encontrar uma água muito melhor. Aleluia. Enquanto ela conversava, querendo fechar o diálogo, e Jesus abrindo, aleluia, o diálogo com aquela mulher. Mas quando Jesus para aquela mulher, diz: vai e traz o teu marido. E aquela mulher disse: eu não tenho marido. Aleluia. Era a oportunidade. Aí Jesus, que sabe todas as coisas, aleluia, Ele é Senhor dos céus e da terra. Está escrito que antes de nós falar uma palavra, Ele conhece toda. Ele sabe quantos fios capilares nós temos sobre a nossa caixa cefálica, a nossa cabeça. Ele, aleluia, Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, através da palavra, esta palavra poderosa, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os intentos do coração dos homens. Aleluia, disse isso, tu disseste bem, porque tiveste 5, mas agora o que tu tem não é teu. Aleluia. Eita! Revelação da palavra. Aí a mulher, aleluia, como pode um forasteiro que não me conhece dizer toda a minha vida? Oh, aleluia, aquela mulher começou a olhar para Jesus. Aleluia, e quando a gente olha para Jesus, em Jesus nós encontramos a vida eterna. Ei, está escrito: olhais para mim, vós todos os termos da terra. Olhais para mim, sede salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Isaías capítulo 45 e versículo 22. No Isaías capítulo 43 e versículo 11 está escrito: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Fora de Jesus não há salvação, só em Jesus, só em Jesus. É por isso que ele disse: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der fará nele um rio a saltar para a vida eterna. Isaías capítulo 55 versículo 1 diz: ó vós do que tem de sede, vinde as águas. Louvado seja Deus, as águas. A mulher foi tirar água do poço, aleluia, e encontrou, aleluia, a fonte da vida eterna. Aleluia. Jesus. Aleluia. Deixou o cântaro, fez carreira. Chegando na cidade de Sicar. Aleluia. Se era cidade ou uma aldeia, mas chegando lá, aleluia, se era aldeia, chegando lá aos aldeões, vire e vede o homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Convidando a ele, filho de Deus. Aleluia. E muitas das pessoas ali que estavam afluíram para o poço. As pessoas gostam de noitar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver quem é este. Aleluia. Vamos ouvir. E chegaram no poço. Aleluia. Estava Jesus. Aleluia. Cansado da viagem. Com sede. Aleluia. Com fome, e trouxeram comer para Jesus comer. Eu creio que alguém acenou para Jesus. Aleluia. Aí Jesus fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a obra daquele que me chamou. E alguém disse: será que alguém trouxe algo para ele comer? Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus estava falando das coisas espirituais.
Aleluia, não é do pão que perece, mas Jesus estava falando do pão, aleluia, que permanece. A palavras poderosa, a palavra de Deus, aleluia, esta palavra que tem poder de dar certeza ao homem de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Alguém conversando com Jesus. O homem tinha poder sobre muitos soldados. Ele disse, eu digo para um, vem, ele vem, digo para outro, vai, ele vai. Mas eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas diz só uma. Aleluia, e o moço ficará curado. Aleluia. Jesus disse, vai, vai. O moço já está curado. E quando aquele homem volta, alguém vem para se encontrar com ele, disse, o moço está curado, ficou curado. Que hora? Ele se achou melhor certo na hora. Pronto, era a hora que eu estava conversando com ele. Olha, se tem uma coisa, aleluia, que o crente deve fazer, é conversar com o Senhor. Aleluia, muitas vezes nós vamos para a farmácia, nós muitas vezes vamos para outros lugares e esquecemos de conversar com o Senhor. Mas quando nós conversamos com o Senhor, muitas vezes nós estamos enfermos, mas a cura é imediatamente. Aleluia, bom é conversar com Deus. Aleluia, pelas madrugadas, de dia, de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, o Senhor chega e o socorro é presente. Então, nesta noite, você, aleluia, que não está aqui no recinto, aleluia, está longe, aleluia, está perto, converse com o Senhor. Aleluia, faça como aquela mulher, aleluia, que, aleluia, deixou o cântaro. Louvado seja Deus, para receber uma água, aleluia, uma água que sacia a sede espiritual. Eu agradeço pela oportunidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.